Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. E hoje vamos começar o nosso podcast falando de um assunto que parece não ser do nosso dia a dia, mas que certamente vai impactar a vida de todas as pessoas. Estamos falando da invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse dia 24 de fevereiro vai entrar para a história como um marco importante neste século XXI. Já estamos assistindo às imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. As informações dão conta de uma ampla ação russa em diferentes áreas da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky adotou a lei marcial, que significa que as regras militares substituem as leis civis comuns de um país. Murilo, uma guerra que vai impactar o mundo inteiro e a nossa já depauperada economia, certo? Sim, vai impactar. O preço do barril do petróleo já passou dos $100 e a nossa gasolina, que já está cara, vai ficar mais cara ainda nos próximos dias. Uma barbaridade, se é que essa expressão que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez. Atacou um país autônomo que faz eleições, que é uma nação independente, um país que tem 42 milhões de habitantes, quase a mesma população do estado de São Paulo. Atacou a população civil, as pessoas hoje acordaram com as suas casas destruídas. A gente vê famílias tentando sair da Ucrânia, caminhando sem direção na beira de estrada, as pessoas comprando comida para estocar e o presidente russo fazendo um ataque injustificado a uma população civil sem a menor necessidade, sem nenhuma razão consistente. E o mundo ocidental diz que não pode se envolver, senão acho que não sabe se vai ficar pior. Então nós estamos assistindo aí o que pode ser o começo aí talvez até de uma terceira guerra mundial. Revide. Vamos às últimas notícias da cidade. O Sindicato dos Servidores Municipais realizou uma assembleia na última quarta-feira, dia 23, para votar a pauta de reivindicações dentro da campanha salarial de 2022. Lembrando que a data base da categoria é dia 1º de março. Dentre outras reivindicações, a pauta econômica aprovada na Assembleia requer um reajuste de 16,08%. Esse percentual envolve a inflação acumulada em 12 meses, de acordo com o INPC de 2021, que ficou em 10,6%, além das perdas inflacionárias de 2020 de 4,48%, ano que os funcionários públicos ficaram sem reposição salarial, mais 1% de aumento real. Esse mesmo percentual é pedido para o aumento no Vale Alimentação da categoria. Murilo, será uma briga boa para o governo Nogueira? Com certeza, isso aí é o que se chama na política de uma pauta bomba, né? Porque o dissídio existe, a inflação é real, os servidores estão querendo aí 16% de aumento, e a gente de antemão sabe que as contas da prefeitura não suportarão um aumento nesse valor de 16%, isso vai comprometer as receitas do município. Já foi, um ano passado já foi um percentual zero, porque não, um ano retrasado, um percentual zero porque não havia possibilidade de dar aumento. Então quem deu zero em 2020 dificilmente vai dar 16 em 2021. E aí certamente nós vamos voltar a ter todos aqueles problemas de novo. Os servidores certamente podem se encaminhar para uma greve, a prefeitura vai tentar negociar e nós, a cidade, o município, a administração, nós vamos ter problemas com a prestação de serviço até que se chegue a um acordo nesse reajuste. Revide. E agora vamos falar sobre as obras paradas do programa Ribeirão Mobilidade, que está causando muito desconforto para o governo municipal. Uma das obras que vai ser retomada é o túnel da 9 de julho. A Prefeitura de Ribeirão Preto homologou a empresa Rual Construções e Comércio Limitado de São Paulo como a vencedora da licitação, que envolve as obras do túnel da Praça Salvador Spadoni, entre a Avenida Presidente Vargas e a Independência, e que passará por baixo da 9 de julho na Zona Sul. O custo da obra vai custar mais R$ 27.185.960,56.
A previsão é que a obra seja concluída em 18 meses após a assinatura da ordem de serviço. Lembrando que o valor original do contrato assinado com a Contersolo Construtora em 2020 era de 19.882.000, mas a empresa realizou apenas 14% dos serviços antes de desistir da obra, alegando inviabilidade financeira por causa do aumento dos insumos, caso do aço. No total, o investimento na obra ficará em 7.303.000, ou seja, 36,7% acima do original. Outras obras paradas, em que a solução ficou para março, é a construção do viaduto entre as avenidas Tomás Alberto Wattoli e a conclusão dos 2 corredores de ônibus na Zona Norte. Murilo, um grande desgaste esse vai e vem das empresas que pararam as obras e que a prefeitura foi obrigada a começar de novo todo o processo licitatório. Isso realmente tem sido, acho que, o maior desgaste, né, da administração do Nogueira. As pessoas têm reclamado muito disso nas redes sociais, né? Mas quem analisa obras assim com a perspectiva de longo prazo, né, sempre sabe que as obras dão desgaste, transtorno quando elas estão sendo realizadas, mas depois, quando elas ficam prontas, as pessoas acabam até esquecendo desse transtorno. E o governo Nogueira tem uma certa sorte, porque ele está apenas no seu primeiro ano de governo, né, segundo ano agora, e tem mais 2 anos para concluir isso. Então essas obras certamente vão ficar prontas até o final da sua gestão. Revide. E um assunto que causou espanto foi o requerimento do vereador Jean Coraúci, que propunha que a prefeitura retirasse pessoas desocupadas da praça Ali Youssef Abu Amin, na Lagoinha. Com 13 votos contrários, 3 favoráveis e 5 abstenções, os vereadores rejeitaram a proposta. Segundo o vereador, 5 pessoas desocupadas estariam utilizando a praça como dormitório, além de pedir ajuda em residências e estabelecimentos comerciais. De acordo com o documento, essa situação estaria causando transtorno aos moradores e comerciantes das imediações. Murilo, me pareceu uma proposta de caráter higienista e preconceituosa. O que você pensa sobre essa atitude do vereador, que me parece foi procurado pelos moradores do bairro e tentou resolver o problema de uma maneira pouco solidária, né? Pois é, nós estamos, a palavra é essa, né, Bel? Nós estamos vivendo tempos de crise, de pandemia, agora de guerra mundial, em que as pessoas estão desabrigadas, né, e que a gente precisa ter mais um olhar efetivamente solidário, né? Não basta querer tirar alguém de algum lugar, é preciso então encontrar uma solução para essas pessoas. Nós estamos recebendo os venezuelanos que estão batendo a nossa porta, a gente vê pessoas pedindo comida nos semáforos, né? Então o poder público e os vereadores precisam ter mais prudência, né, quando encaminhar essas propostas. Principalmente na Câmara. Há pouco tempo a gente teve um outro imbróglio, né, semelhante a esse, aquela história do Papai Noel, do mandar uma mensagem e tal. Então a Câmara precisa ter um pouco mais de atenção ao votar essas propostas aí. Acabou sendo rejeitada a proposta, mas fica o desgaste, né, de levantar atitudes contra as pessoas que já estão tão fragilizadas. Revide. Ribeirão Preto registrou mais 12 mortes e 435 novos casos da Covid-19. Os dados compartilhados nesta quarta-feira, dia 23, correspondem aos resultados de exames divulgados nos últimos 2 dias. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, desde o início da pandemia, a cidade acumula 145.012 casos da doença e 3.234 mortes. Os óbitos confirmados pelo boletim desta quarta, 23, ocorreram entre os dias 12 e 22 de fevereiro. Revide. A Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto, a Funtec, instituição ligada à Prefeitura, possui 23 cursos gratuitos e com acessibilidade para receber pessoas com deficiência. Ao total, 8 pessoas com alguma deficiência estão cursando os mais variados cursos que a Funtec oferece. Mais informações no site da Funtec ou pelo telefone 3931-5400 ou diretamente na sede da Fundação, que fica na Rua Álvares Cabral 629, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Revide. A Escola de Arte Cândido Portinari, Escola de Arte do Bosque, anuncia a abertura das inscrições para os cursos livres oferecidos em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Serão oferecidos cursos de pintura acrílica sobre tela, escultura e modelagem e gravura em relevo. No total, 250 vagas foram disponibilizadas a jovens e adultos com idade a partir de 16 anos. As inscrições vão até o dia 6 de março.
Os cursos contemplam pessoas iniciantes e também as já iniciadas nas artes, interessadas em aprimorar suas vivências. As aulas são práticas e assistidas de modo presencial, complementadas com apoio remoto. Para realizar a matrícula, basta acessar o formulário virtual na bio do Instagram da Secretaria ou o portal da Prefeitura na página da Cultura e Turismo. Vamos agora à programação musical. O Ribeirão Rodeio Music de 2022 acontecerá de 20 a 23 e 30 de abril. Serão 5 dias de programação esportiva, artística e também cultural, reforçando as raízes sertanejas por meio da culinária e da música. A grade artística da 16ª edição do evento conta com Zé Neto e Cristiano, Jorge Mateus, Pedro Sampaio, Henrique e Juliano, Bruno e Marrone, Ícaro e Gilmar, Barões da Pisadinha, Cleiton e Romário, Gustavo Mioto e Denis DJ. A programação dá uma pausa e retorna em grande estilo no dia 30 de abril, sábado, com show de Gustavo Lima, César Menotti e Fabiano e os DJs Double Dose. O evento seguirá todos os protocolos e orientações para sua realização, entre eles a exigência da carteira vacinal completa. Realizado no dia 26 de março, a partir das 15 horas no estádio Paulo Travassos, o Bloco Califórnia terá a presença de Rita Cadillac. A cantora, dançarina, modelo, atriz e ex-chacrete se apresentará no trio elétrico e promete animar os foliões do bloco com alguns de seus sucessos como É Bom para o Moral, Bem Me Quer, Baby Love e Vem Perto. Segundo os organizadores, o evento contará com outras atrações que serão anunciadas em breve. Os ingressos já estão à venda pelo site blococalifornia.com.br. Revide. E a Paula Zuliani, editora da Revide, vai contar sobre as matérias da edição desta semana, que tem exclusivamente a versão digital. Quais as novidades da edição, Paula? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. É isso mesmo, mais uma edição digital está disponível para os nossos leitores. Na matéria de capa, destacamos que uma parte significativa da população de Ribeirão Preto não se vacinou ou está com um ciclo vacinal incompleto contra a Covid-19. Quem produziu esse conteúdo foi a repórter Loreta Fagionato, e ela participa agora do nosso podcast, compartilhando um pouquinho das informações que ela levantou para essa matéria. Olá, a Secretaria Municipal da Saúde informou que 128 mil pessoas não tomaram a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19 ou então nem completaram o ciclo vacinal. Desse total, cerca de 90 mil moradores nem compareceram aos postos de saúde e, no caso da segunda dose, há 38 mil faltosos. Apesar do oferecimento diário de agendamentos, muitas pessoas ainda não se decidiram pela vacinação. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Luzia Márcia Romagnoli Passos, afirmou à reportagem que as muitas fake news têm contribuído para gerar dúvidas na população quanto às vacinas. Por isso, Luzia reafirma a segurança dos imunizantes disponíveis contra o coronavírus. Essas e outras informações estão na reportagem completa na Revide desta semana. Muito obrigada pela participação, Loreta. E é isso aí, a edição tem muito mais conteúdo, né, gente? Tem entrevista, matéria de economia, esporte, cultura, está tudo lá. Acesse o nosso portal www.revide.com.br. Revide. E agora o Paulo Apolinari, editor do portal Revide, vai nos contar quais foram os principais destaques desta semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. O destaque dessa semana no portal Revide vai para uma matéria que fizemos sobre o Serviço de Verificação de Óbitos de Ribeirão Preto, o SVO. Ele passará a funcionar em dias alternados a partir desse domingo, dia 27 de fevereiro. O motivo é a falta de funcionários. No momento, o local trabalha com um número reduzido de médicos e técnicos, o que vem acarretando no atraso da liberação de corpos aos familiares. Um ofício encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo descreve uma situação de colapso no serviço. Segundo a diretoria do SVO, o quadro atual de funcionários é de 3 médicos legistas e 3 técnicos, que torna inviável o atendimento diário. Tendo em vista essa situação, o promotor do Ministério Público, Sebastião Sérgio da Silveira, abriu um inquérito civil para apurar o caso. De acordo com o promotor, a demora na entrega do corpo à família viola o direito de luto, culto religioso e sepultamento. Para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide.
E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Boa tarde, bom dia, boa noite. O filme dessa semana se chama As Boas Maneiras e tem no Netflix. É um filme nacional que pode ser que vocês odeiem, pode ser que vocês não gostem, pode ser que vocês achem horrivelmente, não sei o que é isso, mas pode ser que vocês gostem. É um filme meio diferente. A hora que eu acabei de ver, eu falei, até na metade eu gostei muito, depois não gostei não. Mas na hora que acabou mesmo, depois de um tempinho, eu falei, é interessante, porque ele não foi pra onde eu pensei que fosse. Ele tem umas partes nojentinhas, tem outras partes muito interessantes, tem uns efeitos de maquiagem bem legais, assim, que deixam... O CGI, a computação gráfica é boa também. Bom... A mulher está grávida, mora num apartamento sozinha e ela arranja uma empregada para ajudar. Mas ela tem uns problemas de sonambulismo. E ela, às vezes, ela não sabe o que ela fez. E a empregada começa a ver que ela faz coisas estranhas. Talvez coma carne crua, talvez saia pela noite. Não vou falar mais nada. Mas podem me xingar, viu? Porque eu entenderei se vocês odiarem e falar, putz, que porcaria de filme que me indicaram e eu caí nessa. Mas é bom assistir um filme que a gente não gosta de vez em quando, né? O mundo é feito de surpresas. Bye! Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. No momento em que a geopolítica mundial desafia cada um de nós a termos um pouco mais de conhecimento de história e de geografia, onde se faz necessário conhecer fatos do passado para não repetir os mesmos erros, a nossa indicação de leitura de hoje é o livro A Invenção do Direito, publicado pela editora Nova Fronteira, de José Roberto de Castro Neves. A Invenção do Direito é um livro que nos leva a mergulhar na história da filosofia e na história do mundo, contando fatos que não poderiam nunca se repetir se nós os conhecêssemos. Essa leitura, um pouco árdua, mas bastante desafiadora, nos apresenta Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nos apresenta o mundo jurídico e filosófico, mas apresenta também a história e a geografia da humanidade de uma forma bastante agradável. É nossa recomendação de hoje. Revide. E vamos às dicas de cultura para o seu fim de semana. Hoje vou dar 2 dicas de podcast que tem poucos episódios e que dá para maratonar. A primeira dica é para quem gosta de política. O podcast Retrato Narrado foi uma série de 6 episódios e mais um bônus publicado de setembro a novembro de 2020 que traça um perfil do presidente Jair Bolsonaro, buscando mostrar suas origens, motivações, sucessos, derrotas e contradições. A apuração foi feita pela repórter Carol Pires. E a outra dica é o Praia dos Ossos, um podcast imperdível de 8 episódios. É uma produção da Rádio Novelo com a narração da jornalista Branca Viana. O podcast resgata toda a história do assassinato da socialite Ângela Diniz, cometido por seu namorado playboy Doc Street. Foi uma apuração de fôlego, foi resgatado os registros de rádio e TV, notas de colunas sociais e relatos colhidos com pessoas que vivenciaram de perto a vida da famosa Pantera de Minas. Só para lembrar da história, no dia 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, pelo então namorado Doc Street. Réu, confesso. Mas nos 3 anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doc Street tornou-se a vítima. Muito bom, vale muito a pena ouvir essa história. A minha dica de livro para esse final de semana é um livro do Fabrício Carpinejar, que é um livro de frases que ele colocou no Twitter. E o Fabrício Carpinejar é um escritor gaúcho moderno, ele é meio que sucessor do Luiz Fernando Veríssimo, né? Porque as crônicas dele, os textos e essas frases tuitadas, né, em 140 caracteres, na época que ele escreveu o livro, precisa fazer uma síntese muito grande, né? Porque você tem apenas 140 caracteres para dar uma ideia, fazer uma frase. E ele é muito bom nisso. É tão bom que um leitor dele mandou uma mensagem dizendo que, como os textos deles eram tão interessantes, a língua portuguesa deveria abrir um verbo para se chamar carpinejar.
Muito bom, muito bom. Um bom fim de semana para todos. Quero agradecer a todos que nos acompanham e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.